no mundo espiritual. Amém, gente? Jesus, ele é o pão da vida, ele é a água da vida. Por isso que ele está convidando, nessa parábola aqui, ele está convidando para vir para esse alimento espiritual. Agora a gente precisa tomar cuidado, porque tem coisas que afastam o homem dessa mesa que Deus colocou para você. Tem coisas nessa vida que tenta tirar a sua comunhão. O que é tirar a comunhão? Apartar você de Deus. Impedir você de sentar à mesa. E eu não estou falando fisicamente, não estou falando espiritualmente. Impedir você de ter comunhão com Deus. E a gente precisa tomar cuidado, né? Lá no versículo 18 tem algumas coisas que às vezes tira o foco da pessoa, tira o foco da mesa. Lá no versículo 18 de Lucas 14, né? Eles começaram a se desculpar quando Jesus convidou. Começou a dar desculpa. E ele falou, olha, eu comprei um campo, eu preciso ver esse campo. Me desculpa, mas eu não posso ir. Eu não posso ter esse momento. E aí, esse campo, ele representa nossos bens. Ele representa coisas que a gente tem. Em vez de empurrar a gente para Deus, a gente acaba impedindo. É verdade. Se nós temos campos, coisas que está tirando de nós o nosso momento com Deus, a gente tem, não é que a gente vai jogar fora, que a gente vai dar para os outros, mas a gente deve vigiar. É verdade. A gente precisa gastar esse tempo com Deus, com as coisas do Senhor. É verdade. E eu falo qualquer coisa, a gente tem que vigiar. Se alguma coisa começa a ocupar muito a sua mente, é coisa física, aquilo permanece como um alimento, toda hora você lembra, toda hora você faz, você gasta energia extrema com aquilo, é o seu campo. Você dá um tempo com ele. É verdade. É verdade. Se uma coisa começa muito com você, pode ser o que for. Eu, por exemplo, eu gosto de moto. Eu gosto de mexer com moto. Mas se aquilo começa muito comigo, o tempo inteiro, começa a ver muito, já está virando fome, já estou com fome. O que começa a te fazer? Te dominar de vez em quando, você começa a não largar aquilo. E eu estou vendo mais isso do que estou bebendo água. É verdade. Isso é para qualquer coisa. Séries na televisão, coisas que você tem. Aí você pensa, é só uma estratégia. Mas quantas vezes eu bebi água hoje? E eu acho que eu só bebi uma vez. Quantas vezes eu comi? Eu comi de manhã e não comi mais. Por quê? Porque eu estava mexendo num negócio ali já tem uma semana. Já está virando fome. Daqui a pouco vira idolatria. Daqui a pouco vira ídolo. É só uma estratégia. É verdade. Daqui a pouco aquilo está afastando você de Deus, está tomando o lugar de Deus. Está tomando o lugar das coisas do reino em você. É verdade. São os nossos bens. Que a gente tem que tomar cuidado. Para não ter em nós uma fome maior do que Deus em nós. Amém? A gente precisa ver isso. O cara estava tão preocupado em ver o campo que ele comprou, que ele falou, pede desculpa lá, mas eu não vou não. Ele podia ver o campo no outro dia, podia nem ver o campo. Mas a dar desculpa é mais fácil do que a gente investir, até porque, né, o diabo, ele é muito sábio.
Às vezes ele enche as pessoas de bens, de coisas, de pensamentos, de que a pessoa julga por necessário, e às vezes a pessoa nem pensa no Senhor. E na cultura judaica, que essa parábola aqui, ela é criada no ambiente judaico. Porque um amigo era muito mais importante do que qualquer coisa. Estar com um amigo era muito mais importante. Por isso que Jesus fala assim, ó, não chamareis mais de servos, mas de amigos. Lá em João, capítulo 15, versículo 15, fala isso. Você não, filho. Você colocar, não. Jesus fala, não chamareis mais de servo, mas de amigo. Porque estar com um amigo era uma coisa muito importante. Era uma coisa primária na vida de uma pessoa. Ceiar com um amigo. Alguém fala assim, vamos, tanto é que tinha Páscoa, né? Ninguém podia deixar de fazer a Páscoa. Quando o amigo chamava, vai almoçar na minha casa, vem ceiar comigo na próxima semana. Se a pessoa falasse assim, não, era ofensa. A ofensa é gravíssima. E era sempre um preparatório, né? Se a pessoa fala, eu vou sim, mas eu vou lá com 5 pessoas, então tinha que matar um frango bom, grande, ou 2. A pessoa preparava aquilo. Um bom vinho. Aí fala, olha, eu vou levar 12 pessoas comigo. Então se matava um cabrito. Preparava para honrar a pessoa. Um bom vinho, você pode ver quando o vinho acabou, deu um problemão, porque isso é uma vergonha na festa, né? Aí se fosse mais de 20 pessoas, era um boi, mano. Era um boi, porque aquele momento com um amigo, com uma pessoa chegada, esse amigo podia ser um irmão ou coisa parecida, era muito importante. Ofendia se não fosse. É verdade, Jesus ele se coloca assim na nossa vida, ele é um amigo. Além de amigo é pai, além de pai é irmão, além de irmão é Deus, é o Salvador, é o Cristo, vale mais do que muitos amigos. Então não podemos ter fomes maior do que Cristo, amém? Deus não admite na nossa vida, tanto é que a nossa conversão a Cristo não é um momento de culto aqui não, gente, é o tempo inteiro. Você que é convertido, você que é de Cristo, você sabe que você desce daquela escada pensando no Senhor, você vai para sua casa pensando no Senhor, tudo você fala em nome do Senhor, em nome de Jesus, porque nós nos apaixonamos por Cristo, então não podemos, né, de maneira nenhuma, fazer desdenho da presença de Deus em nós. Quando você sabe essa palavra nessa noite? Por isso que de tempos em tempos a gente celebra a ceia, para lembrar que Jesus ele é o pão da vida, e foi ele que falou, que ele é a água da vida e que não podemos viver sem ele. Não podemos estar resumindo ao momento de culto aqui, porque nós não comemos só aqui. Daqui a pouco você vai comer alguma coisa para dormir. Então Jesus ele tem que fazer parte da nossa vida o tempo inteiro. Eu não posso dar desculpas, e se eu notar, se eu identificar que alguma coisa na minha vida está sendo mais do que Deus, eu tenho que lembrar, falar assim, não posso, eu preciso da minha comunhão com Cristo. Você sabe por quê? Porque Jesus é a coisa mais importante, de mais valor que você tem. E muitas vezes a coisa de valor é aquela que você tem por mais tempo.